Boa noite a todos e a todas. Eu sou Isabela, presidente do Diretório Acadêmico de Administração, e junto aos demais diretórios da FGV, ao LAB FGV e à Ágora, nós estamos promovendo rodadas de sabatinas com candidatos à Prefeitura do Rio. Hoje nós temos aqui a candidata Benedita da Silva pelo PT, e, além disso, nós fizemos ontem um webinar com professores da FGV sobre os desafios políticos e educacionais a serem enfrentados pelos candidatos no futuro, e vamos deixar o link do YouTube no chat. Comigo está aqui a Laura Guimarães e o Felipe Borges, alunos da FGV e membros do DA, que vão conduzir essa sabatina. A dinâmica vão ser 3 blocos. Esse bloco inicial de apresentação da candidata com uma fala rápida, o segundo bloco com 8 perguntas elaboradas pelos diretórios junto ao Lab, e o terceiro bloco de perguntas do público, que podem ser enviadas pelo chat e vão ser selecionadas e feitas à candidata. E agora eu vou passar a palavra para a Laura, para ela continuar. Boa noite a todos, obrigada pela participação, obrigada, senhora candidata. Vou começar com um pequeno disclaimer, que esse evento é promovido pelos diretórios acadêmicos e as opiniões aqui expressas não refletem nem a opinião do diretório acadêmico, nem a da FGV. E agora uma pequena introdução sobre a candidata. Ela é formada auxiliar de enfermagem e também em serviço social, ocupou os cargos de vereadora do município do Rio de Janeiro, deputada federal na Assembleia Constituinte de 1988, senadora da República e governadora do estado do Rio de Janeiro. Ela também foi ministra na Secretaria Especial do Trabalho e Assistência Social durante o primeiro governo Lula e atualmente é deputada federal. Agora, convido a candidata a dar algumas considerações iniciais. Candidata, só vou avisar que a gente vai te dar 3 minutos por pergunta e quando faltarem 30 segundos, eu vou levantar a minha mão aqui no Zoom, no chat, e aí a senhora consegue perceber quando faltarem 30 segundos, ok? Boa noite a todas e a todos. Estou agradecida pelo convite feito pelo diretório, pela FGV, por essa sabatina aos candidatos. Eu quero dizer que estar numa instituição de ensino, alunos e professores, reiterar a importância da educação. Todos sabem do apreço que os nossos governos tiveram na figura do ministro Haddad, no Lula presidente, Dilma presidenta, e nós estamos hoje vivendo num governo altamente ameaçador, né, que quer tirar a autonomia da universitária. Nós temos alunos e professores perseguidos por divergir realmente do governo, uma prática altamente ultrapassada para os dias de hoje, mas que ela volta, e me faz lembrar que recentemente tive meu nome retirado lá da Fundação Palmares, isso por simples perseguição religiosa, porque pelo fato histórico é inegável de que muitos negros e negras brasileiros, né, merecem estar no corredor da Fundação Cultural Palmares, né? Então, diante disso, eu penso que o governo hoje da cidade do Rio de Janeiro, Crivella, elegeu-se surfando numa onda altamente conservadora, que já tinha para nós um resultado num golpe contra a presidenta Dilma, e a prefeitura sem dúvida, essa mistura dessa incompetência, desse aparelhamento e desprezo mesmo pelos pobres. A cidade está abandonada, essa eleição é de suma importância para construir um novo caminho e que assegure direitos e combata as desigualdades. Que a gente possa, nessa sabatina, poder estender-se um pouco mais, falar dessa importância que temos neste momento em estarmos apresentando o nosso nome para disputar as eleições para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada, candidata. Agora a gente vai passar para o segundo bloco, que são as 8 perguntas dos diretórios. Então, eu vou começar com a primeira pergunta.
Diante dessa situação caótica que a gente está vivendo, profissionais, leitos e estruturas, medicamentos da saúde pública, agravada com a pandemia, quais são seus projetos para a recuperação dos hospitais públicos municipais? Bom, a pandemia mostrou a importância que nós temos de tomar medidas emergenciais. Na verdade, ela trouxe à tona algo que já vinha acontecendo, que era quase que um pane na saúde da cidade do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, é importante dizer que nós temos instrumentos de fortalecimento da entrada das pessoas no Sistema Único de Saúde. Então, a primeira coisa, retomar as clínicas da saúde. Isso é importante, principalmente para as populações mais carentes. É a porta de entrada para o SUS. Nós temos uma demanda grande colocada pela saúde das mulheres, que vão desde ter médicos especiais para que possam cuidar. Nós estamos no mês de outubro rosa, principalmente a questão de câncer de mama, câncer de útero também, todas as espécies de câncer, e também ginecologista. Nós temos as grávidas que requerem um parto humanitário e que não está tendo a assistência necessária. Nós temos uma demanda com uma fila de 350 mil pessoas, que é preciso aumentar a equipe, e parte dessas equipes, em plena pandemia, elas foram dispensadas pelo atual prefeito, Crivella, e que nós queremos resgatar para que possamos fazer esses atendimentos. Equipar os hospitais, colocar para o acesso das pessoas de remédios, renovar a equipe e fazer uma das coisas que nós consideramos também importante para que a gente possa desenvolver uma melhor saúde, pelo menos garantir a saúde básica para a população da cidade do Rio de Janeiro, que é terminar os contratos que hoje estão sendo feitos pelas OS, e nós vimos na pandemia que elas não foram capazes de dar. Então, nós vamos tratar da empresa municipal que temos, a empresa de saúde, que é Carioca. Então, essa será a que vai ser a grande gestora, fiscalizar, contratar e comprar os equipamentos. Obrigado, candidata. Seguindo agora para a próxima pergunta, o Rio de Janeiro tem um problema histórico com enchentes, deslizamentos, A gente pode citar como exemplo a queda da ciclovia Tim Maia, e queria entender um pouco melhor qual que é o plano de infraestrutura que a senhora tem a fim de impedir esses futuros enchentes e deslizamentos na cidade. A primeira coisa que nós temos é que ver esses contratos abusivos, do qual se praticamente se terceiriza os serviços e nós não temos tido empresas idôneas que possam garantir. E, às vezes, com custo altíssimo e com risco também. Então, é importante que a gente tenha a infraestrutura, não só com relação a deslizamento no asfalto, como também na questão da contenção de encosta, que é extremamente perigoso, e encosta não estão só nas pessoas que moram nas favelas. Nós temos casas, grandes mansões, onde, dependendo do local, elas têm deslizamentos e que causam mortes e causam também prejuízo. Claro que nós também devemos impedir que haja construções inapropriadas de risco em terrenos que não são seguros, irregulares, tanto a construção quanto os terrenos irregulares, e cuidar realmente do saneamento da cidade, um saneamento que faz parte também da gente ter os escoamentos, não ter os bueiros entupidos. Isso, além de fazer parte da saúde, faz parte também da segurança da população na cidade do Rio de Janeiro. Teremos outras ações, é evidente,
mas eu estou cumprindo aqui o horário, esperando um dedinho levantar ali para dizer que já está concluída essa resposta, porque eu pretendo, na verdade, responder a todas. Pode continuar. A gente vai levantar a mão quando... Uhum. Ah, tá bom. Então, o Rio de Janeiro precisa realmente de uma prefeita que faça essa diferença, que ela entenda realmente a situação. Hoje nós temos uma situação social, mas que ela parte do desemprego, das habitações que as pessoas hoje não têm. Então, nós queremos dar segurança para essa cidade, construindo, né, juntamente com a própria população, a viabilidade de uma cidade acolhedora. Uma cidade acolhedora é essa cidade. Vai chover, você não vai ter os buracos, né? Você vai ter um seu carro que não vai furar o pneu, que a gente chama de mobilidade urbana. Essa mobilidade urbana faz parte realmente dessa cidade segura. Obrigada, candidata. Agora, nossa terceira pergunta é sobre quais são seus projetos para conter o crescimento desorganizado da cidade e consequente degradação ambiental. Um pouco, primeiro, eu sempre falo nas pessoas, porque a preocupação está voltada. Nós temos hoje milhares de pessoas dormindo nas ruas, famílias inteiras. Famílias que perderam seu emprego, não puderam pagar seu aluguel, outras que precisam realmente de uma assistência na área da saúde mental, né? Outros são dependentes químicos, principalmente do álcool. Então, é preciso que a gente tenha essas pessoas acomodadas. E nós queremos abrigá-las, criando no que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, esses imóveis vazios, né, que às vezes são ocupados por outras forças que não são do Estado, que nós queremos que essas pessoas lá estejam abrigadas, cadastradas, para serem qualificadas e aquelas, dentro da qualificação e da possibilidade, ter realmente o seu emprego. Queremos uma cidade limpa. Nós estamos vendo uma cidade triste porque não se recolhe o lixo dessa cidade e nós hoje temos milhares e milhares de pessoas que convivem na nossa cidade, principalmente nas favelas e nos entornos que não têm o recolhimento de lixo. Eu tenho andado, como sempre andei, pela cidade do Rio de Janeiro e, principalmente, temos encontrado isso. Numa chuva, isso desce, então isso causa transtornos tremendos. A outra é essa que já colocamos, né? As contenções das encostas, isso é importante, não deixar fazer ocupações irregulares, né? Depredando o nosso meio ambiente, como o prefeito Crivella agora quer fazer, numa área única que se tem existente para centenas da população, para ali ele deslocar e fazer o jockey, vamos assim dizer. Não é possível a gente aceitar uma coisa dessa natureza. Então, é preciso, novamente vou falar do saneamento, né, da água que é preciso, tá? Tratamento do esgoto. Né? Nós precisamos tratar da poluição sonora da cidade, que ela se faz por conta de que não se tem uma fiscalização, para que as pessoas possam, dentro dos seus horários, terem as suas atividades e seguras, atividades seguras, porque isso também faz mal à saúde. O dedinho já levantou e eu vou parar por aqui. Obrigada, candidata. A próxima pergunta em relação ao desemprego. A gente tem hoje em dia mais de 1 milhão de cariocas empregados e com a pandemia isso se agravou ainda mais. E queria saber quais são as propostas da senhora para a retomada do emprego e se há alguma forma de incentivar também o turismo no seu plano de proposta. Bem, quando se fala em emprego, nós olhamos para a vocação da cidade. É uma vocação
principalmente de serviços. E nós queremos organizar a cidade, nós queremos ter investimentos para que esses investimentos possam realmente atrair empregos. Como vamos fazer? Nós estamos pensando numa revitalização, mudando um pouco o eixo, uma revitalização da Avenida Brasil. Tenho batido nessa tecla. Uma revitalização na Avenida Brasil, onde a maioria da população mora pela Zona Oeste, ela vai ajudar não só a ter emprego, como desenvolver economicamente. A construção civil vai ter áreas, espaços ali no entorno para construir casas populares, construir centros educacionais, ter construções de restaurantes, ativar ali o comércio, ter também centros esportivos, educacionais, técnicos, as indústrias voltarem, que a Avenida Brasil perdeu muitas indústrias, e para isso nós estamos tratando da questão da mobilidade urbana também, ali uma obra que nós entendemos ser importantíssima, a conclusão do BRT, e fazer com que o BRT chegue até Campo Grande. Essa é a nossa proposta de desenvolvimento, e aquela área será uma área na qual nós teremos grande empregabilidade, aquele comércio em torno, e ainda mais, com a Fiocruz de um lado e a UFRJ do outro, nós queremos também desenvolver ali indústria farmacêutica. Tanto a UFRJ quanto a Fiocruz têm estudos importantes. E quando nós falamos na indústria farmacêutica, é muito bom porque da farmacologia, porque nós estamos tratando, né, de remédios também para o setor popular. Fecharam um grande projeto que tínhamos, que era as farmácias populares. Agora, nós precisamos fazer testes em massa, né, no Rio de Janeiro, com essa pandemia. Nós temos a Fiocruz e também a UFRJ e outros institutos que estão nesses estudos para uma futura vacina. Então, é importante que haja essa revitalização, ela é parte dos empregos que nós queremos criar. Mas vamos também falar da cultura e vamos falar do turismo como empregabilidade também para a cidade do Rio de Janeiro. Mas o dedinho, deixa eu levantar. Obrigada, candidata. Nossa próxima pergunta é sobre educação. A gente sabe que a rede educacional do município, infelizmente, não atingiu a meta desejada no último IDEB. Qual será a sua proposta para enfrentar o problema de baixo índice de aprendizagem nas escolas, melhorando a qualidade de ensino? Passamos esse ano da pandemia com as escolas fechadas, então as crianças e os adolescentes perderam o ano letivo. Existe algum projeto de compensação? Sim, o projeto primeiro é ter os alunos, os professores, os seus familiares, os conselhos e também, né, toda uma equipe médica para dizer se há viabilidade da reabertura das escolas. Sem esse diagnóstico, é impossível reabrir a escola. Mas não reabrindo essas escolas, como compensar essas crianças que fizeram ensino à distância, na remota, e que essas crianças não tinham tablet, seus pais não tinham um celular, você não tinha uma banda larga funcionando, principalmente nessas comunidades, os alunos da escola pública. O que nós queremos nesse momento é exatamente equipar esse universo de alunos e professores, porque não é só os alunos, né? Tem professores da escola pública que estão comprando ainda, pagando a prestação nos seus computadores. Então, nós queremos estar conscientes disso, que é preciso equipar a escola. Além de equipar a escola, nós precisamos reformá-las. As escolas públicas estão depredadas. Não tem janelas algumas, vidro quebrado, faltando vaso sanitário, sem bebedouro, sem condição
de fazer uma merenda, porque falta também equipamentos ali e segurança para os profissionais da educação nessas escolas. Então, qual é o nosso primeiro momento da escola? Isso que eu disse, dar segurança a essa criança e a esses professores e a toda a equipe, porque a escola se movimenta desde a merendeira, né, até os professores. Então, é preciso que a gente dê a elas toda a segurança e, além disso, todos os equipamentos. E mais, acompanhá-la, né, com a sua família, acompanhá-la até o seu núcleo familiar. O que é acompanhar até o seu núcleo familiar? Não vamos entrar nessa de que é um resfriadinho, que não precisa tomar vacina, que não precisa nada, mas da escola ter essa atenção, principalmente agora que nós votamos e é lei ter uma psicóloga e ter uma assistente social na escola. Então, é preciso saber se essa criança está se alimentando direito, se a merenda da escola é suficiente, se essa criança, quando vai para casa, ela pode estar sofrendo qualquer um tipo de violência ou não, pode ser a fome é uma violência, pode ser outros tipos de maltratos que ela possa estar, e ter uma assistente social e ter uma psicóloga, nós vamos tirar dos professores, né, o fato de terem que se tornarem psicólogos. O professor vira tudo. As professoras viram psicólogas, assistentes sociais, né, a consultora, elas viram até a delegacia, né, de acordo com que as crianças se colocam. Então, isso nós queremos para uma escola segura, e só assim nós iremos compensar essas crianças que perderam realmente as suas aulas por não terem esses equipamentos. Obrigado, candidata, pela resposta. A próxima pergunta é sobre cultura. A gente quer entender um pouco melhor qual o posicionamento da senhora em relação ao financiamento municipal da LIESA, a Liga Independente de Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Olha, eu quero falar na cultura geral da cidade do Rio de Janeiro. E quando eu falo isso, eu digo que tem desemprego total. E as escolas de samba do Rio de Janeiro, elas se preparam não só para os 4, que agora já é uma semana, de carnaval. Elas dão empregos durante o ano inteiro. Elas dão qualificação em vários segmentos da arte. Elas têm o seu braço social de atuação. As crianças nas escolas, que senão não vai sair na escola de samba. Tem as atividades, que são atividades que atendem as chamadas mais velhas, que são a velha guarda, que são elas que trabalham com a gastronomia, a maioria delas com a gastronomia das comunidades. E nós temos também nossa juventude, que vão desde o aprendizado de instrumento, do canto, da dança. Então, não é uma coisa pura e simplesmente que acontece. Se fosse, já era importante. Faz parte do nosso calendário cultural da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo hoje. Mas o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. E isso também, o carnaval, ele acontecendo, as outras atividades, como eles têm durante o ano inteiro, não só atrai divisa, mas atrai turistas. Todo mundo gosta da cidade do Rio de Janeiro. Até mesmo brasileiros que nunca puderam vir, né, para a cidade do Rio de Janeiro, mas sabem e gostam da cidade. Então, eu quero estimular realmente essa indústria do carnaval. Eu disse indústria do carnaval, porque ali você tem desde os modelos, né, desde os desfiles que se fazem, e já falei das cozinheiras, mas você tem o pipoqueiro, o taxista que leva e traz o turista, né? Você tem os aplicativos também, quer dizer, todas essas pessoas, porque não houve o carnaval. E o carnaval já não foi tão bom. Antes da pandemia, e com a pandemia não haverá esse carnaval, existe ali um buraco, né, nas contas da cidade do Rio de Janeiro.
Então, o nosso compromisso é um compromisso com as atividades culturais da cidade. Falando de carnaval, que é um dos maiores espetáculos que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Obrigada, candidata. Eu só queria lembrar os participantes, os espectadores, de que no próximo bloco, daqui a 2 perguntas, nós vamos abrir para as perguntas do público. Então, quem tiver uma pergunta para direcionar a candidata, por favor, pode mandar para mim no privado, Isabela Moreira, que a gente vai fazer a seleção das perguntas e vamos direcionar a candidata. A nossa próxima pergunta é sobre a linha amarela. Então, falando sobre essa questão da encampação da linha amarela, uma iniciativa do prefeito Marcelo Crivella, uma matéria que chegou da STJA, Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias, alegou que a encampação da linha amarela seria um retrocesso em relação aos avanços de programas de concessões de rodovias no Brasil. Existem posições diferentes sobre essa afirmação. E quanto à senhora, alguma pretensão de posicionar a respeito ou até de tomar uma atitude quanto a isso no seu mandato? Sim, a atitude que nós devemos tomar é a permanência da medida, porque não podemos pagar o que se cobra como tarifa na linha amarela. Então, tem que se rever, como eu disse no início, tem que rever muitos contratos, inclusive esses contratos. Aqueles contratos que forem contratos abusivos, evidente, nós não teremos como dar continuidade a esse tipo de contrato, respaldado na lei. Então, o que a lei decidir em relação à linha amarela, nós iremos cumprir. Até agora, a lei diz que não deva pagar. Então, partindo aqui para a nossa última pergunta, antes das perguntas do público, em relação ao esporte, que a gente sabe que é um meio de integração e crescimento social, se algum projeto de retomada dos intercolegiais municipais de diversos esportes com o fim de fomentar a prática e ainda integrar e ocupar os jovens. Me desculpe, mas houve um probleminha aqui, foi aí. Você poderia repetir a pergunta? Posso sim. Em relação aos esportes, que pode ser um meio de integração e crescimento social. Se há algum projeto de retomada dos intercolegiais municipais de diversos esportes a fim de fomentar a prática e ainda integrar os jovens e ocupá-los. Bom, não é só o esporte, né? O esporte e a cultura é uma das coisas que nós queremos levar para as escolas. É muito importante, não só porque a educação física que o esporte leva, né? Mas eu quero também que haja esporte competitivo. Né? Nós temos grandes talentos e nós não conseguimos fazer isso nas nossas escolas, principalmente as escolas públicas, meu Deus do céu. Nós poderíamos criar essa juventude, ela já vem, por isso que eu defendo o tempo integral também, né? Aos poucos, e retomando aquele projeto do CIEPs, do Brizola, porque ali você teria mais tempo para essas atividades, mas ainda assim nós queremos que haja sequência, né? Ao sair da escola, usando todos os equipamentos que tiverem intrabairros, né? Para as comunidades, principalmente, para nossa juventude, nossas crianças, mas estimular nas escolas. Não só esporte, mas esporte, cultura, e arte, porque nós temos que desenvolver na nossa cidade. Eu sou Botafogo, viu, gente? Eu quero colocar isso, que é um sofrimento, né? E não é só o esporte, esse tipo de esporte. A gente tem outras modalidades que nós podemos introduzir, né? E fazer com que isso aconteça. Eu sou inteiramente favorável de que se invista na educação esportiva. Obrigada, candidata. Agora nós vamos passar para o terceiro bloco. Nós acabamos o bloco 2 de perguntas dos diretórios. Vamos para as perguntas do público. Se alguém quiser enviar mais perguntas, pode enviar para mim no privado. Temos aqui uma pergunta do Bernardo.
Quais são os planos para se conter a milícia do Rio de Janeiro, que ocupa 1/4 dos bairros na cidade? Bernard, sempre fazem essa pergunta com relação à milícia. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ou a prefeitura, ela tem, sim, a parte de segurança. E qual é a parte que cabe à prefeitura na segurança pública? Primeiro, não licenciar para construção irregular. É a prefeitura quem dá essa licença. Fiscalizar. Isso é tudo segurança. Iluminar as ruas, ter as praças, usar a guarda municipal para estar presente nas escolas, nas desarmadas, nas escolas, nas praças públicas. Nós precisamos e vamos colocar o que a gente chama, né, de instrumentos digitais hoje, que você pode localizar um movimento estranho, um movimento... você pode localizar até uma fuga, você pode fazer isso, porque é preciso que a prefeitura tenha e use esses instrumentos digitais para que ela também possa auxiliar nessa área de segurança. Mas quando a prefeitura investe em transporte, fiscalizando, para que as pessoas, os ônibus cheguem na hora certa, que não fique sem ônibus, que retorne aquelas linhas e que tenha condução intrabairros. Quando nós falamos de iluminação da cidade, quando nós falamos de usar os instrumentos digitais de que você pode observar a sua cidade, saber onde tem um buraco, saber se tem um deslizamento, saber o que é preciso fazer em parte dessa cidade, você já está cooperando com a sua cidade, com a parte da segurança da cidade. A outra parte, que a gente chama, que é a parte policial, né, que é o policiamento ostensivo, que é esse de investigação e atuação e prisão, essa parte nós estaremos colaborando com o Estado para que o Estado possa poder fazer, por exemplo, fiscalizar, poder ter espaço para entrar em determinados lugares, poder fazer sua ronda noturna e ter os lugares iluminados. Seriam muitas outras coisas que nós usaríamos para ajudar a segurança da cidade do Rio de Janeiro. Tá bom. Obrigada, candidata. A próxima pergunta é a seguinte, sobre política mesmo. Nós vivemos em uma época de descrença política muito grande. Como é que a senhora pretende mudar isso? Eu sei que as pessoas estão desanimadas. Eu sei que elas não acreditam mais em político. Eu sei que ela está cansada. Às vezes ela sai para procurar um emprego e não acha, né? Tem que comprar um arroz caríssimo, um feijão mais ainda, e chega em casa, tem criança. Eu sei, porque eu já passei disso. Eu sei o que é ficar desempregado, não ter o que levar para casa, né? E ter promessas e mais promessas que não são cumpridas, como do prefeito Crivella, vou cuidar das pessoas, e abandonou as pessoas. Então, é evidente que, nesse momento, o que eu tenho feito enquanto campanha é dizer, eu tenho 40 anos de vida pública, tenho alguns feitos, mas as pessoas não querem, muitas das pessoas sequer sabem o que foi feito, não teve essa comunicação. Então, esse presencial, nesse momento em que nós temos uma campanha curta e reduzida, né, do diálogo, porque nós estamos fazendo tudo online, né? Então
extremamente difícil você ter um debate. Por exemplo, eu gostaria de estar colocando o programa inteirinho, mas nós temos um tempo, tem uma regra, e isso não é possível. O que eu estou fazendo é conversando com as pessoas, pedindo a essas pessoas crédito, né, um crédito para, junto comigo, mudar essa cidade. Porque essa cidade não pode ser mais a mesma. Nenhuma cidade. O Brasil não é o mesmo depois dessa pandemia. Ela trouxe à tona muitas questões das quais nós não tocávamos e que é importante para que você tenha essa cidade que nós queremos. Uma cidade sem ódio, uma cidade com amor, prazerosa, com cultura, com turismo, com emprego, casa para as pessoas morarem, né? Você poder ir numa praia limpa, né? Não com esgoto, passando pela praia, aquele momento que você está ali. Então, você precisa dessas coisas. E as pessoas entendem de que alguém que já passou por esses caminhos, conhece verdadeiramente esse caminho. Eu não estou falando porque eu soube, eu estou falando porque vivi. Vivi 57 anos da minha vida lutando na favela do Chapéu Mangueira, lutando por saneamento básico, porque não se sobe, e eu quero que agora a SEDAI suba, eu quero criar, que é possível, o gari comunitário, porque ele serve tanto na comunidade, como ele pode estar servindo nas nossas praças, né, limpando. Você vai, as praias estão sujas, está tudo muito feio na cidade. Então, é isso que eu tenho feito com os eleitores, né? E pedindo que não façam voto útil por quem está no primeiro lugar na pesquisa. Tenha e acompanha e veja realmente se você tem a ver com o projeto que está sendo feito ou oferecido para você na cidade. Obrigada. A próxima pergunta eu vou ler na íntegra, porque a pessoa estava muito animada, é do Vinícius. É a seguinte: candidata Benedita, em primeiro lugar, é um prazer tê-la aqui conversando conosco, cedendo seu tempo para a sabatina da FGV. Minha pergunta é direcionada em saber quais são seus projetos no que se refere à mobilidade urbana, reconhecendo principalmente o problema dos ônibus e a integração com a Zona Oeste. Com a integração, eu já falei um pouco e agora vou ter a oportunidade de falar um pouco mais. Nós queremos fazer integração de metrô, trem, ônibus e criar veículos menores para que eles possam fazer o trajeto intrabairros, que às vezes, por exemplo, o ônibus te deixa na Avenida Brasil, mas você tem que entrar um pouco mais para o seu bairro. Então, você terá esses veículos menores, né? Nós queremos que volte os ônibus a funcionar. Tiraram mais de 120 linhas de ônibus com a justificativa da pandemia. E nós queremos que eles voltem, esses ônibus voltem. Nós queremos rever também esses contratos, porque não é possível uma pessoa levar 2 horas no ônibus para chegar no seu trabalho, 2 horas para voltar, passando mais tempo dentro do ônibus do que na sua casa, né, quando chega do seu trabalho, para cuidar da sua vida na sua casa, conversar com seus filhos, quem tem filho, com sua família, conversar com alguém, fazer alguma coisa diferente. Não tem mais tempo. É o ônibus, o trabalho, o ônibus. É uma coisa esquizofrênica. Então, é preciso que a gente coloque ordem. E nós vamos estar colocando. E o projeto maior que esse da Zona Oeste, que é a revitalização da Avenida Brasil. A maioria da população mora na Zona Oeste, né? Zona Norte e Zona Oeste. Então, é preciso que, além dessa integração, eu disse, o BRT chegue até Campo Grande. E nós vamos reabrir as estações, nós vamos criar todas as condições de desenvolvimento econômico durante todo o percurso da Avenida Brasil, abrindo para que empresas cheguem e se instalem
na Avenida Brasil, como tivemos antes, de cimento, de telha, nós tivemos de remédio, a melhoral, e tantas outras que vai dar emprego, e nós vamos estimular o pequeno comércio. Aqueles pequenos comerciantes, principalmente aqueles que envolvem as mulheres das comunidades em torno. Nós vamos viabilizar para que, através do Banco da Moeda, nós vamos criar uma moeda carioca para circular exatamente nas comunidades, na periferia. Obrigada. Agora, a última pergunta do público, para depois a gente passar para as considerações finais, é a seguinte: a senhora já abordou um pouco sobre o assunto, mas qual que é o seu posicionamento em relação à volta às aulas no município, imediata ou só após a vacina sair? E, além disso, qual que é a sua visão sobre a aprovação automática nas escolas? Olha, primeiro, eu vou repetir o que eu já disse. Sem fazer essa consulta, sem ter esse diagnóstico, onde nós vamos envolver, né, vamos assim, o serviço médico, as famílias, os professores e professoras, porque não vai abrir aula sem ouvir essas pessoas, né, os alunos, sem ouvir a sua representação, por exemplo, seu sindicato ou o Conselho Municipal de Educação, nós não podemos, evidente. Então, não tenho eu esse diagnóstico para, nesse momento, dizer assim, não, eu sou inteiramente a favor que se abra a escola. Nessas condições, colocando em risco as crianças, colocando em risco os pais, colocando em risco os professores no seu local de trabalho, não, isso não é possível. Então, por isso, sem esse diagnóstico, não é possível. A outra questão desses alunos que devem ser compensados. Não é para, nesse caso, a prefeita da cidade do Rio de Janeiro fazer essa avaliação. Quem tem que fazer essa avaliação com o MEC serão exatamente esse corpo, né, que eu coloco aqui, esse núcleo, que a gente chama até de um conselhão ali, né, para essas emergências, porque não está, o gestor, a prefeita da cidade do Rio de Janeiro não pode dizer, não, passa esse menino ou passa esse aqui, porque reconhecendo que existe uma desvantagem enorme, principalmente, já coloquei, das crianças da escola pública. Essas crianças ficaram sem equipamentos para aprender alguma coisa, e a maioria dos seus pais em casa sequer tinha condição, né? Não teve um agente educacional que pudesse se deslocar para ir até o local de moradia dessa criança. Então, como vai ser essa avaliação? Ela vai ser feita por quem? Pelos dias que ela faltou, pelas aulas que ela não teve? Então, não é esse o papel. O papel é de dar todas as condições para que, sim, esse conselho possa tomar a decisão para a avaliação desse aluno. Obrigada, senhora candidata. A gente encerra agora as perguntas do público e a senhora pode dar suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais são agradecendo mais uma vez a FGV, agradecendo a vocês e dizer que nós estamos numa situação atual, é uma situação difícil, de pandemia, uma situação de crise econômica, mas nós vamos vencer essas questões, principalmente na educação. Nós queremos uma educação para todos e todas. Nós queremos que todas as crianças, negras ou brancas, pobres ou ricas, elas tenham esse direito constitucional garantido, dela ter a sua escola. Mas não queremos uma escola diferente da outra, até porque o professor e a professora, eles têm o mesmo conhecimento. Então, o que falta é que a gestão pública tome a decisão política de diminuir, se não puder de imediato, diminuir essa desigualdade existente.
entre uma criança pobre e uma criança rica. Quero também que as crianças da favela elas se sintam tão bem com seus colegas, com seus amigos, quando chegarem na escola. Então, nós queremos uma escola amiga, uma escola que as crianças sejam felizes, que elas se conheçam, que façam novas amizades, né? Que elas não se envergonhem da cor da pele dela, porque ela vai se reconhecer entre os seus colegas, que ela não se envergonhe de dizer, eu moro, a minha casa não é aqui, mas a minha casa é lá em cima, eu moro em tal lugar, porque ela vai ter o orgulho de saber que na casa dela tem água, que o lixeiro passa para recolher o lixo, que ela tem as mesmas oportunidades, né? Eu quero que a gente tenha as políticas de cotas existentes na prefeitura municipal. Falava com a imprensa e ela dizia, vai ter negros e negras na sua prefeitura, como você vai usar a política de cotas? Eu disse, não, eu já usei política de cotas na educação. O que agora nós estamos buscando é a proporcionalidade. E o conhecimento, ele cabe em todos os lugares. Nós queremos ter proporcionalidade numa composição de gabinete com pessoas que têm conhecimento. E as pessoas negras, mulheres negras, também têm conhecimento, junto com as outras mulheres, que são mulheres brancas, porque nós, mulheres brancas, negras e indígenas, nós somos inteligentes. Então, o que eu quero mesmo é uma política de emprego, concluindo, quero criar os mutirões remunerados para que as reformas sejam feitas e possam empregar as pessoas, criando uma renda básica que é para as pessoas mais empobrecidas, necessitadas, criando o Banco Popular, que eu não tive oportunidade de explicar melhor, esse Banco Popular para dar crédito para o jovem começar o seu primeiro empreendimento ou algo que ele tenha na sua criatividade, criar casa digital nas comunidades, né? A moeda carioca é para circular, no primeiro momento, em todas as favelas do Rio de Janeiro e criando isso daí, poder fazer girar a economia, que eu chamo do produto interno bruto da favela, criando o gari comunitário e dar apoio à cultura, que também lá em cima nós temos muito, né? A nossa juventude, ela quer isso, ela precisa disso e nós nos preocupamos com uma cidade acolhedora. Essa cidade acolhedora é aquela onde negros e brancos, homens e mulheres, pobres e ricos, jovens ou idosos, têm todos os seus direitos garantidos e seus ideais conquistados. Muito obrigada. Muito obrigada. Esqueci de dizer para vocês que eu sou Benedita da Silva, candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, junto com a enfermeira Rejane, e o meu número é 13. Muito obrigada. Nós agradecemos muito pela sua presença, pela sua disponibilidade para conversar com os alunos e os convidados. E agradecemos também, em nome dos diretórios, ao Lab FGV e à revista Ágora pela contribuição. E agradecemos a todos e todas pela presença hoje. Muito obrigada, candidata. Boa noite a todos. Boa noite.